Enquanto o professor José Geraldo se organiza para voltar novamente, eu vou convidar o excelentíssimo doutor Marcelo Lavener Machado, membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB. Eu convido também o excelentíssimo doutor César Brito, membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB. A excelentíssima nossa professora doutora Naí Heloísa Bicalho de Souza, que é docente da Universidade de Brasília. Vamos receber com palmas o excelentíssimo professor doutor Alexandre Bernardino Costa, docente da Universidade de Brasília, vice-coordenador de O Direito Achado na Rua e coordenador dessa mesa. Vou convidar agora também a excelentíssima professora doutora Beatriz Vargas, docente da Universidade de Brasília. Convidamos também a excelentíssima doutora Vângela Carvalho, que é viúva do professor Roberto Aguiar. Por gentileza, professora. E também o excelentíssimo senhor Guilherme Simaringa, filho do professor Simaringa Seixas. E para fechar a mesa, o nosso querido o professor José Geraldo. Professor, por gentileza. Teremos agora, antes de iniciar a mesa, uma apresentação musical com os artistas Gláucia Falsarella Foley no canto, Jaime Ernest Dias no violino e Alex Freitas no saxofone. Alô? Alô? Tá ligado? Posso roubar água aqui? Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pesado atrás do herói.
emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Marins, Marielles Malês, de ouvir as Marias Marins, Marielles Malês. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Leci jamelões. São verde e rosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Leci jamelões. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu, nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Marins, Marielles Malês, de ouvir as Marias Marins, Marielles Malês. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Leci jamelões. São verde e rosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de Leci jamelões. Salve Sig, salve Roberto Aguiar. Obrigada.
Agradecemos os artistas Gláucia Falsarella, Jaime Ernest Dias e Alex Freitas pela belíssima apresentação. Tem mais uma, pode ser? Ah, tem mais uma, desculpa. A gente quer homenagear os candangos que construíram Brasília e que depois da construção foram para a Ceilândia. História contada tão lindamente pelo direito achado na rua. Enfim, vamos lá. Só mais uma. Candango que aqui chegou e expirou a poeira da dor. Dos traços ergueu alvorada, teceu seu destino calado, herói sem toada. Diante de tanto horizonte, o céu lhe deu asas, sua voz, sua ponte. Na vila encantada, tal qual um portal, a obra do homem reinou afinal. A voz do povo chamou, nobreza no meu quintal. Deixa ecoar essa voz do Planalto Central. A voz do povo chamou, nobreza no meu quintal. Deixa ecoar essa voz no Planalto Central. Enquanto o cenário surgia, na vila pulsava uma sinfonia. Mosaico de cores, madeiras, amores, mas toda a sua obra não lhe pertencia. Cidade já iluminada, entregue ao poder, sua voz foi calada. Exílio operário e o seu relicário pulsando promete cantar outra vez. A voz do povo chamou, nobreza no meu quintal. Deixa ecoar essa voz no Planalto Central. A voz do povo chamou, nobreza no meu quintal. Deixa ecoar essa voz do Planalto Central. Vai lá, Alex. Cidade já iluminada, sua voz foi calada. Exílio operário e o seu voluntário pulsando promete cantar outra vez. A voz do povo chamou, nobreza do meu quintal. Deixa ecoar essa voz no Planalto Central. A voz do povo chamou, nobreza
meu quintal. Deixa ecoar essa voz no Planalto Central. A voz do povo chamou nobreza no meu quintal. Deixa ecoar essa voz no Planalto Central. Central. Obrigada, Jaime Ernesto Dias, Alex Freitas, muito obrigada. O Seminário Internacional dos 30 anos Achado na Rua agradece a participação dos artistas convidados. Dando continuidade à nossa programação, passamos a palavra ao professor Dr. Alexandre Bernardino Costa, que irá coordenar a mesa. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar os membros da mesa, depois vou nominar um por um. Cumprimentar os presentes e iniciar essa segunda mesa aqui de encerramento do nosso evento, que é uma homenagem ao Dr. Sig Maringa e ao Roberto Aguiar, Sig Maringa Seixas, e lembrando que eles foram dois personagens que vivenciaram a vida plenamente, né? Buscaram lutar e fazer valer os valores pelos quais buscavam modificar a sociedade. É importante que, nesse momento de 30 anos do direito achado na rua, com essa música linda cantada pela Gláucia, a gente possa fazer desse momento um momento festivo pela vida deles, né? Eu tinha pouca proximidade com o Sig, mas o conheci na época do governo Cristóvão, com o Roberto, né? Roberto me tratava como filho, né? E eu sigo sempre o exemplo dessas pessoas, né? Essas pessoas que marcaram a advocacia, que marcaram a academia, que marcaram a luta política no nosso país, que vive um momento tão tenebroso. Eu acho que é um momento muito importante e muito válido para que a gente renda essa homenagem a eles, né? Essa homenagem a eles é tudo que simboliza a vida deles, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para o professor Geraldo para tecer seus comentários a respeito da trajetória dos dois. Na verdade, eu já havia inserido no contexto dessa sessão de encerramento, né, o significado da indicação desse patronato representado pelos dois homenageados, né? E, no caso, convidamos exatamente o César e o Marcelo e a Beatriz para construírem, sob a perspectiva do seminário, a leitura que eles têm do percurso. Eu não vou ter condições de falar dos dois aqui, tá certo? Para mim, é muito evocativo, são biografias que se confundem com a minha, né? A Marina sabe, né, a condição de fraternidade que havia entre nós, né, em muitas circunstâncias. Vanja sabe do que pensamos, Roberto, na construção de uma teoria crítica do direito, o que poderia representar, apontar outras possibilidades de conhecimento e realização do direito, né? E ainda que eu tenha falado de ambos em situações de público, como, por exemplo, na Câmara dos Deputados, né?
aqui para mim seria muito difícil suportar uma abertura com aquela mística e o encerramento com essa... desculpe que eu inverta, com essa sororidade, tá certo? Porque fraternidade é pouco, eu acho que sororidade diz mais. Eu deveria dizer fraterno para ser fiel à gramática, mas o emotivo disso é realmente a sororidade, porque são duas expressões luminares da nossa vida política, da nossa vida profissional, funcional, né? Mas, sobretudo, da vida vivida, né? Eles são referências do que é a vida com dignidade, né? Então, Roberto e Luiz são tão presentes nisso, são tantas histórias que elas se inserem no relicário de uma intimidade que eu acho que eu queria mais preservar do que exprimir, né? E que me dá, assim, né, o sentimento de familiar, de olhar Luísa, olhar Guilherme, olhar Diogo, né? Olhar Julinha. Julinha, será que você consegue depois falar aquela coisa de cor? Pode tentar? Tá. No encerramento, Alexandre, você pede para ela falar? Tá. É só isso que eu quero dizer. Obrigado, professor Geraldo. O momento de abertura desse evento foi muito emotivo, realmente, né? Foi uma homenagem aos 30 anos e ao professor Geraldo de uma maneira que a gente nem esperava, né? A gente que organizou, né, às escondidas do Zé a homenagem, a gente não esperava que fosse estourar tanta carga emotiva naquele momento, né? Mas a gente tem que celebrar isso, né? Do mesmo jeito que, ainda que o doutor Sigmaringa e Roberta Guiar não estejam mais com a gente tem que celebrar a vida deles, né? A vida deles é que é relevante. E eles foram duas pessoas que estiveram muito próximas ao AB, né? O professor Roberto Aguiar foi advogado durante muito tempo, esteve nas comissões de ensino jurídico, o Sigmaringa Seixas foi advogado a vida inteira e tem uma trajetória exemplar no campo da advocacia. E eu vou passar a palavra agora para os meus presidentes. Eu não chamo todos os presidentes da OAB de meus presidentes, porque nem todos nos representam, né? Mas esses dois, sim. Esses dois, sim. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o professor Marcelo Lavener, meu amigo e presidente, duplamente, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e da Comissão de Anistia. Eu tive a satisfação de trabalhar com ele e Roberta Aguiar, minha amiga Sueli Bellato aqui também, né, numa trajetória muito relevante para a democracia brasileira. Sem mais delongas, Marcelo. Querido amigo professor Alexandre Bernardino, cuja pessoa cumprimento todos os outros amigos e amigas que tenho aqui nessa mesa. É uma mesa muito cheia de sororidade, não é? E também de sonoridade. Pois bem, então, eu estou muito feliz porque eu e o Zé Geraldo falamos 2 vezes, né, Geraldo? Os outros só falaram uma vez. Eu estou me equiparando com... E só para lembrar, no vídeo Direito Achado na Rua, é ele, viu? É ele que está falando lá, né? Ele com barba preta e eu com cabelo, né? Pois bem. Mas aqui nós estamos fazendo um ato devido de reconhecimento a 2 pessoas que são muito caras a todos nós, a cidadania, a cidade de Brasília, a UNB, a advocacia, que são os nossos homenageados, Sigmaringa e Roberta Aguiar. Né? Há pouco tempo, na Cúria Metropolitana, aqui de Brasília, ouvi as referências que a igreja fez ao trabalho de Sigmaringa Seixas, do Luiz Carlos, junto à comissão, nos primórdios da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, que era uma sequência de todo o seu trabalho, né, junto ao ícone da resistência contra a tortura, que foi o cardeal Arnes,
e que teve também o nosso colega Sig Maringa, uma figura extraordinária, que se destacava pela amizade. Ninguém conseguia ter raiva do Sig Maringa. Ele era amigo de todo mundo, uma alegria constante e uma figura muito, muito especial. Me lembro de que, só para contar um episódio em que estivemos juntos, quando o Conselho Federal da Ordem estava gestando a Lei 8.906, que hoje é o Estatuto da Advocacia e da OAB, o Sig era deputado federal. E tinha um trânsito muito grande no Congresso Nacional, e nós precisávamos de que os deputados aprovassem um projeto de lei que a OAB estava apresentando ao Congresso Nacional e que certamente os deputados e senadores, basicamente os deputados, iriam fazer sugestões, emendas, e nós tínhamos preocupação de que isso não desfigurasse um trabalho de 2 anos que nós tivemos para montar a Lei 8.906, que afinal terminou aprovada da forma como nós encaminhamos para o Congresso Nacional. E então pedimos a ajuda do deputado Sig Maringa Seixas, que tinha um trânsito extraordinário em todos os partidos, e muito bem quisto e muito bem recebido. E o Sig logo se prontificou de ser um articulador do nosso trabalho junto aos congressistas, para que aquela lei pudesse ser votada sem muitas contribuições, entre aspas, dos parlamentares. Pois bem, ele então disse, Marcelo, eu me encarrego disso, vou fazer um jantar lá em casa, vou chamar o Ulisses Guimarães, vou chamar o Nelson Jobim e mais alguns outros deputados, etc. E nós vamos fazer essa reunião lá em casa e vai ser uma coisa extraordinária e nós vamos aprovar esse projeto de lei sem emendas. Muito bem, digamos que isso foi no mês de março. No mês de abril, eu me encontrei com o Sig. Sig, como é que é o jantar? Nós estamos com o projeto pronto, temos pressa nisso. Não, Marcelo, não se incomode, que nós vamos fazer isso logo e vai ser um negócio ótimo, vai ser uma coisa formidável. Março, abril, maio, e 2 ou 3 vezes eu me encontrei com o Sig, e ele me dizia que estava providenciando. Na última vez que eu me encontrei com o Sig, isso mostra bem o que era a figura extraordinária que era o Sig Maringa. Ele chegou, bateu no meu ombro e disse, Marcelo, desista desse jantar lá em casa. O jantar tinha sido ele, Marina, que está ali, que tinha proposto, desista desse jantar lá em casa. Naquela época ele era do PSDB. Eu sou um tucano não resolve nada. Eu não vou fazer nunca esse jantar lá em casa. Você arranja outro jeito de aprovar esse negócio, porque se depender desse jantar, esse projeto de lei da ordem não vai sair do papel. Era figura assim, desse jeito, alegre, leal, comunicativa, que era o nosso grande Sig Maringa Seixas, o Sig, que não podia deixar de ser o que ele era, porque era filho do Sigão. Não é? Sigão era também uma figura extraordinária. E eu me lembro muito dos dois, de braços dados, com outras grandes figuras do direito e da advocacia brasileira, saindo do prédio da OAB, do Conselho Federal, quando um general arbitrário mandou fechar, do Conselho Federal, não, do Conselho da OAB, da distrital, da seccional do Distrito Federal, fecharam aquele prédio e Sig Maringa, pai e filho, saíram juntamente com Pertence, com Maurício Correia e outros advogados daquela época, que eram democráticos, que estavam ali reunidos para defender a democracia, saíram de braços dados, cantando o hino nacional. É a imagem que eu guardo do meu amigo Sig Maringa Seixas. E outra pessoa extraordinária de quem também nós estamos hoje, a quem também estamos prestando as nossas homenagens, é de Roberto Aguiar. Um mosqueteiro, um guerreiro, um sonhador, uma pessoa que botou a utopia acima de qualquer outro valor que pudesse ser colocado entre tantos valores de Roberto Aguiar.
dei a ele 2 tarefas que ele cumpriu extraordinariamente. Falei da Comissão do Ensino Jurídico do Conselho Federal, que ele integrou e a que se dedicou e que foi uma das coisas mais importantes que o Conselho Federal fez em prol do ensino jurídico e que teve frutos extraordinários. Me referi aos 3 ou 4, professor Zé Geraldo, relatórios que foram feitos e que, com estatísticas, pela primeira vez, estatísticas importantíssimas, análises dos currículos de direito naquela época. Outra, e o professor Roberto Aguiar se saiu, como não poderia deixar de ser, em tudo que ele fazia de maneira extraordinária. Tempos depois, convidei o professor Roberto Aguiar para ser conselheiro da Comissão de Anistia, uma tarefa pro bono, sem nenhuma remuneração, em que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que examinava os pedidos de anistia dos perseguidos durante a ditadura militar. E o professor Roberto Aguiar já não era mais criança, mas se dedicou e se empenhou naqueles processos, levava os seus relatórios. Alexandre Bernardino depois deu um sangue novo na nossa comissão. Sueli Belato está aqui, também é testemunha nossa desse trabalho do professor Roberto Aguiar. E então o professor Roberto Aguiar foi um dos conselheiros que se viram era um baluarte da Comissão de Anistia. Mas eu dei esses 2 trabalhos ao professor Roberto Aguiar e ele não ficou com raiva de mim. E, pelo contrário, me destacou para fazer o discurso de homenagem quando ele recebeu o título de professor emérito da UNB. Nessa ocasião, estávamos todos lá homenageando o professor Roberto Aguiar, e nessa ocasião, eu me lembro que, fazendo referência aos danos que ele sofreu pelas torturas enquanto preso no regime militar, que de alguma forma inutilizaram o braço com que ele tocava o violino, e o torturador dizia: vou quebrar o seu braço e você nunca mais vai tocar violino. E quebrou o braço do professor Roberto Aguiar e nunca mais o professor Roberto Aguiar pôde tocar o violino. Naquela ocasião em que ele recebia o título emérito, fiz uma brincadeira com o professor Roberto Aguiar e disse que, como ele gostava muito de Mozart, eu iria pedir ao pessoal do som, que tinha um sistema de som, uma equipe que estava com o som, que eu iria pedir para tocar um trecho de uma música muito conhecida de Mozart. E aí, já tinha acertado com o pessoal do som, começaram a aparecer os sons de uma música que vocês possivelmente conhecem, né? E cujos primeiros versos são esses: de pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome a crosta bruta que é a sua terra. Cortar o mal bem pelo fundo, de pé, não mais senhores. Se nada somos em tal mundo, sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos, façamos, nesta luta final, uma terra senhamos, a internacional. Que evidentemente não foi o Mozart que fez, mas que o professor Zé Geraldo ficou muito surpreendido de ver a minha má formação musical que atribuía essa coisa. Mas o professor Roberto Aguiar gostou muito e depois ele me disse: você acertou em cheio, trazendo a Internacional Socialista. Por isso que nesse momento eu me lembro desses 2 episódios do SIG e do professor Roberto Aguiar. Os 2 sonhadores que me levam também, já que tivemos uma música aqui hoje, a me lembrar de versos recentes de um músico, acho que é maranhense, Jonathan Silva, no Samba da Utopia, em que ele dizia que quando a palavra tirania entrar em nosso quintal, nós devemos pegar o tambor e o ganzá e vamos para a rua gritar a palavra rebeldia, a palavra liberdade, a palavra libertação, a palavra utopia. Muito obrigado. Bem,
Vamos passar, depois dessa fala tão linda, vamos passar a palavra para o nosso também presidente, César Brito. Enquanto Marcelo falava e anunciava já no encerramento de que eu iria falar, eu fiquei em rebeldia comigo mesmo se eu deveria ou não fazer a minha saudação tradicional, ou se faria uma outra, porque estava entre Alexandre o Grande e Zé Geraldo o Magnífico, no meio dos dois, se era compatível a minha saudação, que eu gosto de dizer a todos e todos da mesa e do plenário, minhas saudações igualitárias. O bom filho, a casa do pai retorna. Não a casa da UAB, que, de vez em quando, vem aqui, né, Marcelo, nesta casa, mas a casa do direito que achei na rua. A casa do direito que me influenciou e me influencia o tempo todo. Eu contei num dos meus penúltimo livro, Fiz-me advogado na luta, como o que me formou e o que faz ser o que sou. Eu era um estudante de direito, conto no livro, flertando com anarquismo, não tinha ingressado ainda no grupo que ingressei, Fração Ecológica Libertária, o FEL, um grupo anárquico, e, vivendo na plenitude da ditadura militar, perguntei ao meu professor de direito qual era meu papel na sociedade. Dizia que o direito positivo, o direito positivado, teria que aplicar aquelas regras que nos ensinavam a todo mundo, a toda hora. E nós, anárquicos, estudantes de direitos rebeldes, perguntávamos: nós vamos estudar para aplicar o AI-5? Nós vamos estudar para aplicar uma legislação que respaldava a tortura, a censura, o exílio? Esse é meu papel? É por isso que eu estou na faculdade de Direito? E, na época, a ditadura havia fechado os centros acadêmicos, lutava para a restauração do centro acadêmico. Silvio Romero, o Humberto, que está aqui também ali, foi seu coordenador, tempos depois. E, nessa dúvida do estudante que se agoniava durante desse período tão tenebroso, de tanto colega nosso desaparecendo, professor desaparecendo, nós nos aprisionando. Eu lembro que eu fui assistir o filme Je vous salue Marie e a polícia não deixou terminar e não assistimos ao filme, fez anos depois, não entendi até hoje porque censuraram. E aí, neste momento de agonia, eu trago um trecho que eu escrevi sobre aquele período e como foi importante para mim. Eu digo assim: e nos espaços públicos que se queriam conquistar pela balança da liberdade, uma nova forma de pensar o direito surgira diante do nosso olhar. E definitivamente conquistar a geração que ansiava e ousava conquistar outra forma de luta. Ao direito posto, que convivia harmonicamente com a espada e a balança, sem qualquer abalo ou ruptura, foi achado e contraposto um direito livre em plena rebeldia. O direito achado na rua, expressão criada por Roberto Lira, nos influenciando com o livro O que é Direito, e o recém-lançado Direito, Poder e Opressão. Trouxeram-nos uma formulação legitimamente fundada na organização social da liberdade, um direito que se rebelava contra o direito posto de forma ilegítima. Um direito que ainda olho nos olhares do meu amigo José Geraldo e do seu dileto seguidor Antônio Escrivão Filho, o Tuco, que eu tive a honra de ser colega de escritório. Esse direito entra tão fortemente em mim que o escritório que eu monto, a estrutura do escritório que eu monto, é uma estrutura claramente que junta essas duas compreensões, a libertária e o direito achado na rua. Fundamos a Advocacia Operária com o símbolo AO, da Advocacia Operária se sobrepondo, com o nome
em defesa de um direito, de uma sociedade livre e igualitária, que põe registrado no escritório, na OAB, uma proibição formal de advogarmos para os repressores, para os empregadores e para todos aqueles que exploram a pessoa humana. E essa é a filosofia que achamos lá atrás, que continuamos achando até hoje. Mais à frente, já advogado, e um advogado apaixonado pela advocacia, que sempre dizia que quem nasceu para ser advogado nunca pode perder esse amor pelo outro, achar o outro e a outra na rua, porque nós cuidamos do outro, e o outro e nós mesmos. Acho que o advogado tem que compreender, a advogada, que nós temos o papel da transmutação da outra pessoa em nós mesmos, lutando absolutamente por justiça. E eu sempre achei que quem nasceu para advogado tinha superar essa dúvida de querer ser um dia magistrado. Advogado, com alma de advogado, vai morrer advogado, vai morrer advogada. E eu sempre compreendia isso, e quando fui presidente da ordem, coloquei a proibição de quem era conselheiro se candidatar ao 5º constitucional, porque enquanto você estiver na representação, você tem que representar na sua plenitude. E eu tinha como referência desse advogado que se recusava a ir para o outro lado, um dos meus ídolos de advocacia, que era Sobral Pinto, que, convidado por Juscelino Kubitschek, recusara ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Até que conheci Sigmaringa Seixas e descobri um outro que recusara ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Os dois passam a ocupar, nas minhas manifestações, na minha compreensão, de que defender a pessoa humana é fundamental e não precisa a toga quem tem a beca. E Sigmaringa, que eu conhecia lá de longe pela foto histórica que Marcelo Lavender coloca, na resistência à ditadura militar, que quando nós, na praça pública, lutávamos pelas diretas, e foi um dos dias que eu mais chorei publicamente, quando derrotada a emenda das diretas, e aqui, em Brasília, o general Nilton Cruz fechando e aprisionando as pessoas que se sentia aprisionada em si mesma, mas não a advocacia que lutava. E aquela foto histórica, que para mim é uma imagem muito grande, na ordem que eu acredito, está lá Sigmaringa, de mãos dadas, com o presidente da ordem, com todo mundo, enfrentando a ditadura militar. São referências que, para nós, são importantes nos dias de hoje, porque nós estamos falando aqui de liberdade. E liberdade não é algo do passado, não é algo que nós pensamos que o passado, nós lutamos por ele e está resolvido. A luta pela liberdade, a luta pela democracia, é uma luta absolutamente diária, constante. A luta contra o preconceito, a luta contra a desigualdade. E ela se torna muito mais forte nos dias atuais. E eu viajo, converso muito com meus colegas, e às vezes sinto uma desesperança muito nas pessoas, sinto uma desesperança muito forte, às vezes, na advocacia, depois que as reformas que acabam com o direito do trabalho, as reformas que tornam o punitivismo uma regra do direito criminal, as reformas que coisificam a pessoa humana, que acha que o tráfico trabalho, o tráfico análogo a trabalho de escravidão era absolutamente normal, chega a se colocar uma portaria liberando o tráfico de pessoa humana, desarticula o Ministério do Trabalho. Isso começa a gerar em todos nós uma desesperança muito grande. E quando a desesperança começa a bater sobre nós, a gente tem que mirar nos exemplos das pessoas que lutaram, não perderam a sua utopia e conquistaram corações que permanecem absolutamente em luta permanente. E os dois homenageados nos dizem isso o tempo todo. Tanto o Roberto Aguiar, quanto o Sigmaringa Seixas, porque eles não desistiram quando o cômodo era desistir. Eles não recuaram quando as pessoas recuavam. E por não terem recuado, por não terem desistido, nós conquistamos a democracia. Conquistamos a Constituinte de 88. E que nos sirva de lição absolutamente no hoje, no agora. Porque nós
que convivemos com o direito, nós principalmente que convivemos com postular o direito, não apenas nos tribunais, mas na vida, em cada canto, em cada esquina, nós sabemos que nós existimos quando há injustiça. Nós existimos quando há desesperança. Porque se nós vivêssemos num mundo absolutamente igual, em que a justiça se fez realidade para todos nós, respirada constantemente em nossas vidas, não tinha razão para a advocacia. Não tinha razão para nós estarmos existindo. O tempo chegou. Mas o tempo, quando não chega, quando o tempo se mostra na forma que se mostra hoje, sem máscara, assumidamente misógino, assumidamente racista, assumidamente com ódio às pessoas, com ódio à democracia, esse volta a ser os nossos tempos. O direito volta a exigir de nós que o achemos nas ruas, que o achemos nos sindicatos, que nos achemos nas comunidades, nos índios, nas comunidades nativas, os povos originários. Nos exige o tempo todo que voltemos às ruas, voltemos a achar o direito, não mais como nós estávamos já acostumados nos tribunais. Ele pode, ocasionalmente, estar em um tribunal, mas ele só estará no tribunal, só estará lá, transformado em decisão, se nós tivermos e não perdermos a capacidade que nos ensinaram lá atrás de transformar esse direito, ainda querendo ser legitimado, transformar ele em petição, transformarmos ele em luta, em decisão. E se não conquistado em decisão, fazermos com que ele se legitime no dia a dia, rebatendo, lutando contra todas as formas de poder e de opressão. Essas duas palavras lá atrás são palavras ainda muito fortes para cada um de nós, cada uma de nós. Por isso, Geraldo, quando você me liga, e já não mais o chamo magnífico, porque a amizade é mais magnífica do que os títulos, do que os cargos, e nós somos aqui amigos de todos que são homenageados e de todo mundo que estão absolutamente aqui. Quando o Zé Geraldo me liga, convidando para vir, numa sexta-feira, dia 13, que simboliza também a opressão da igreja contra os templários lá atrás, hein? É do AI-5 também, que querem repristinar deslavadamente, e por isso que eu acho que é um tempo muito interessante para as nossas vidas, quando eu for concluir. Por isso, quando o Geraldo me convida, eu tinha uma reunião, eu disse, não, claro, eu não posso ser ingrato com quem me influencia. Eu não posso ser ingrato com o que faz a advocacia que eu compreendo e que eu vivo constantemente no meu respirar. Eu tinha que estar aqui. Não pode ser diferente. A advocacia operária vai completar 30 anos, porque foi achada antes disso por vocês que nos ensinaram os caminhos. E como nós estamos falando absolutamente de liberdade e encaminhando para o final, eu quero falar para vocês de otimismo. Eu sou absolutamente otimista. Eu sou um otimista quanto mais. E por que eu sou um otimista nesses tempos que se mostram tão difíceis, que nos fazem, parte de nós, em depressão constante, que brigamos em família, brigamos no trabalho, brigamos o tempo todo no WhatsApp, nos ódios da vida, o ódio é espalhado. E por que eu sou otimista? Porque depois de 1988, com o Brasil constitucionalizado, as pessoas passaram a ser democráticas. Se tinha um preconceito contra mim por ser nordestino, dizia, não, você é um cabo arretado. Gosta até de sua fala, gosta até do seu sotaque. Se eu encontrava um negro, dizia, que cara bom, de alma branca. Dizia sempre pensando numa fórmula elogiosa da alma branca. Ali branco também é o trabalho. As pessoas falavam como se estivessem nos elogiando. Quando encontrava uma mulher,
Dizia, apesar de mulher, é inteligente, Mário Amato fez isso certa vez, lá atrás, achando que estava nos elogiando, era o tempo dos elogios. Hoje não. Hoje as máscaras caem. Os preconceituosos se mostram como eles são. Os que odeiam mostram como eles são. Isso me dá um otimismo, porque eles não batem mais nas minhas costas. Eles me xingam. E quando eles me xingam, eu sei quem é meu inimigo. E quando eu sei quem é meu inimigo, eu enfrento mais fortemente. Quando eu sei que é meu inimigo, ele não mais me engana com abraços gentis, o abraço de urso para alguns. E é o otimismo da ação que me dá agora. É o otimismo que fez com que nós derrotássemos a ditadura militar. O otimismo da ação. O otimismo quando nós sabemos quem são os nossos adversários, que estavam confusos, estavam escondidos. Não estão mais escondidos como não estavam escondidos em 79, em 80, em 81. Agora eles estão aí. E aí o exemplo para mim é o mesmo. Direito, poder e opressão, o que é um direito que se rebela, o direito achado na rua, o direito que está presente no coração de cada um. E para encerrar nessa onda de otimismo, como eu não posso ser otimista numa sexta-feira, dia 13, estarmos aqui e não num bar? Como é que nós podemos não ser otimistas se nós estamos aqui lutando? Em Brasília. Em que as pessoas pegam ontem, tu como me dizia, que surpreendeu a quantidade de pessoas que vieram voluntariamente de ônibus no Brasil todo. Como não ser otimista? Se o caminho que aponta que eles venceram não tem mais chance. Como não ser otimista? Eu aprendi uma lição e vou encerrar com ela, falando da pergunta que mais me fazem enquanto advogado. Me perguntam sempre no escritório, eu vou ganhar ação? Eu digo, não sei. Eu não sei se o senhor é um cliente do karma carregado. É o que dá um azar, vai pegar o pior juiz, vai quebrar a audiência. Eu não sei se é. Mas uma coisa eu sei. Se o senhor não entrar, o senhor não ganha. Para lutar, para ganhar, é preciso a ousadia de lutar. É o que Lamarck dizia, ousar lutar, ousar vencer. Esse é o tempo da ousadia de lutar. Só assim venceremos e podemos falar em liberdade depois. Obrigado. Eu falei para vocês que eram meus presidentes, né? Não era à toa, não. Eu acho que ressaltar na trajetória do Luiz Carlos Sigmaringa Seixas e do Roberto Aguiar a questão da universidade e da advocacia, né? Porque a universidade e a advocacia eles estão sendo atacados hoje, né? A advocacia libertária, né, está sendo suprimida da sua possibilidade de atuação, seja no direito penal, seja no direito do trabalho, seja na possibilidade de emancipar por meio da advocacia, porque a advocacia tem essa função também, né? E na universidade, a reitora Márcia Abraão falou aqui para vocês são testemunhas disso, né? Nós estamos sendo atacados da forma mais imbecil possível, né? Tem poucos adjetivos para tratar uma coisa tão esdrúxula e tão grotesca quanto os ataques que nós estamos sofrendo, do tipo plantação de maconha, balbúrdia, né? Coisas que beiram um absurdo, né? Mas não são absurdos na hora que eles conseguem fazer com que a parte da população se volte contra a sociedade, se volte contra a advocacia e a universidade, e que consigam meios de imprensa que publicizam esse tipo de comentário e que conseguem mobilizar, inclusive politicamente, instituições, né? A gente tem que ter presidentes como esses e tem que ter gente como Sigmaringa Seixas e Roberto Aguiar, né? São exemplos muito vivos e que vão permanecer vivos entre nós, né? Eu quero saber, Juju, se você quer fazer isso falar em algum momento, sempre só você me avisar, tá? Se quiser agora, se quiser depois, você foi convidada para falar, não? Não, a hora que você quiser. Quer agora? Então vamos. Depois?
Vai depois, então tá. Houve uma deliberação aqui da mesa. Então, vou passar a palavra diretamente para a nova Escola Jurídica Brasileira, que é a Nair Bicalho. Professora Nair Bicalho, por favor. Bom, só para introduzir, eu tive esta honra e o privilégio de ser amiga de Roberto Aguiar e do Luiz Carlos, né? Foram duas pessoas que eu convivi por muitos anos e marcaram a minha vida, tanto nessa militância pela democracia, como no mundo do conhecimento, né? E os sonhos que ele evoca no campo da democracia e da cidadania. O Roberto é um amigo querido, que foi companheiro das lutas democráticas aqui em Brasília, incansável defensor das liberdades, dos direitos fundamentais e sonhador de uma cidadania planetária. Não é? Roberto pensava nessa sociedade contemporânea de redes complexas, né, e que hoje está permeada pelo medo, pela insegurança, pela violência. Não é? E ele trabalhou temas complexos que foram, ao longo da sua carreira, de coordenador do nosso Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos da Universidade, e professor emérito, nosso reitor pro tempore, que inclusive fez um elogio aos estudantes que ocuparam a reitoria. Ele disse, num dos escritos, que os estudantes tiveram a coragem de se indignar, não é? E reafirmou no seu reitorado o papel da universidade pública, gratuita, intransigente com a conduta ética. Essa universidade voltada para formar cidadãos com consciência da realidade e que tinha, na técnica que ensina, uma consciência ética voltada para a paz e considerando a universidade como um centro de resistência democrática, que é tudo o que estamos fazendo até hoje, né? A UNB é uma universidade que se destacou na ditadura militar pela sua resistência. Ela foi invadida em 64, em 68, em 77, e nós tivemos uma resistência muito corajosa dos estudantes, professores e servidores. E a vida do Roberto foi dedicada a temas fundamentais. A educação jurídica, que ele questionava muito essa possibilidade dela ser um instrumento de poder e não de libertação. A ideia do advogado como um explicitador de direitos, não é? E não um mero repetidor de dogmas jurídicos. A justiça, com seu caráter opressor, porque ela até hoje está em mãos das elites, a denúncia das desigualdades no mundo contemporâneo e a proposta de que precisamos construir um ser integral para viver em liberdade, conviver com as diferenças, combater a opressão e a violência. Ou seja, um intelectual que, como ele dizia, com o pé na história e contribuindo para a solução dos problemas do Brasil. O Luiz Carlos foi irmão do Zé Geraldo e irmão meu também, porque convivemos juntos aqueles dias sombrios da ditadura militar aqui em Brasília. E, naquele tempo, Zé Geraldo não dirigia e Luiz Carlos vinha buscá-lo, não é? De carro, passava em casa, e os dois, nos frontes da ditadura, Polícia Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, onde for que houvesse um preso político. Então, a sua vida foi dedicada à democracia e à cidadania. E essa trajetória política, tão bonita, diversificada, plural, como ele sempre foi, começando pelo PMDB, não é? Atravessando, saindo do PMDB para construir o PSDB naquele momento, era um partido muito mais comprometido com a democracia
e, finalmente, no PT. Eu acho que foi onde ele se encontrou. E teve toda essa trajetória de um deputado constituinte que contribuiu para conquistas efetivas dessa Constituição Cidadã de 88. E eu sou testemunha dessa sua coragem na resistência à ditadura, na defesa dos presos políticos brasileiros, na coragem de xerocar os processos militares de todos aqueles presos que foram processados por tortura, não é? E que geraram os autos processuais da ditadura militar, do tribunal militar. Então, ele foi corajoso de xerocar cada um deles e depois fazer aquele maravilhoso livro da Arquidiocese de Justiça e Paz de São Paulo, Brasil Nunca Mais. Inesquecível, né? Para um país que ainda não fez a sua lição da história. Também um defensor incansável dos sindicalistas, membros de partido de esquerda, dos movimentos sociais e dos estudantes da UNB, né? E no nosso memorial da nossa Comissão da Verdade estão lá todas as contribuições que o Luiz Carlos nos deu nessa sua história de defensor dos estudantes, dos professores, de todos os momentos em que a UNB foi invadida. Então, o meu agradecimento como professora da UNB a essa postura generosa e corajosa diante da repressão militar. E, finalmente, eu gostaria de destacar a sua presença incansável na defesa do Lula, preso injustamente neste país bolsonarista. Essa amizade verdadeira que ele sempre teve pelas pessoas, o amor à justiça, a defesa dos direitos humanos e a sua presença eternizada em prol da democracia brasileira. Muito obrigada. A gente tem muito a agradecer, né, a esses dois. A trajetória dos dois é muito rica, né? Luiz Carlos Sigmaringa Seixas foi deputado constituinte. Para quem é professor de Direito Constitucional, para quem é doutor de Direito Constitucional, é muito relevante o resgate da luta que foi a realização da Constituição de 88, né? Processo de participação popular e o resgate dessa participação popular na rua para os dias de hoje, né? Porque se enfrentou a ditadura nesse período, né? Foram direta já, foi a Constituinte, e agora nós estamos nesse mesmo processo de opressão. E a gente tem que buscar na rua também, de novamente, essa força e a representação política legítima, né, super relevante, né. Roberto, aí eu fico em embargo, né, porque o Roberto aí uma outra luta também por direitos, pela advocacia, inclusive, de presos políticos, por sofrer como torturado também. E me faz lembrar agora, Marcelo, que eu tive com uma anistiana recentemente. Ela veio reclamar comigo que estão sendo chamados de terroristas, né? Os anistianos que foram perseguidos pela ditadura, né, estão sendo tratados como terroristas, né? Mais do que nunca, a gente precisa desses exemplos e dessa memória para trabalhar e para lutar, né, com eles, né? Passar a palavra agora para a professora Beatriz Vargas. Boa noite. Boa noite a todas, todos. Eu vejo aqui colegas, amigas, amigos, ativistas, companheiros, companheiras. Quero, primeiramente, parabenizar, na pessoa do professor José Geraldo, a toda a equipe envolvida na organização desse evento, cumprimentar a todos da mesa, a professora Nair, vou mencionar aqui as duas, a professora Nair e a minha querida amiga Vanja Carvalho. Eu recebi com maior alegria essa tarefa, que é profundamente honrosa, mas também difícil, de estar aqui nessa mesa de fechamento do evento,
e prestar essa homenagem ao Sigmaringa, ao Roberto. E eu preparei um pequeno texto, não se assustem, eu prometo que é pequeno. Eu fiz, inclusive, eu cronometrei, e eu sei que eu vou falar dentro do prazo que me foi concedido, que eu estou, inclusive, iniciando aqui, é que o tema dessa mesa, direito como liberdade, perspectivas para um novo projeto de sociedade, me inspirou a trazer esse pequeno texto, e que eu quero começar citando um trecho de uma fala do Papa Francisco durante uma missa por ele celebrada em 2013 na cidade de Lampedusa, na Itália. A cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos torna-nos insensíveis aos gritos dos outros, faz-nos viver como se fôssemos bolas de sabão. Estas são bonitas, mas não são nada. São pura ilusão do fútil, do provisório. Essa cultura do bem-estar leva a indiferença a respeito dos outros. Antes, leva à globalização da indiferença. Nesse mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamo-nos ao sofrimento do outro, que não nos diz respeito, não nos interessa, não é responsabilidade nossa. Francisco é, sem dúvida, uma dessas pessoas, um desses seres humanos que acreditam na nossa capacidade de criar um mundo melhor. E também nessa nossa capacidade de, quem sabe, também nos tornarmos melhores. Seu pensamento humanista integra, pelo cristianismo, pela fé católica, uma tradição milenar que, numa antologia que eu cito aqui, uma das possíveis antologias sobre direitos humanos, organizada por, nesse caso, por Micheline Rose Ishii, ela é representada pela Bíblia, mas também pela Torá, pelo Alcorão, pelo budismo, e ainda nas origens dos direitos humanos também, Platão, Aristóteles, Cícero, Epíteto, e na Idade Média, São Paulo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e por último, por que não, Bartolomeu de las Casas, em defesa dos índios. No período iluminista, a organizadora dessa antologia percorre os direitos humanos pelo liberalismo, com o pensamento de Grotius, de Thomas Hobbes, com a lei do habeas corpus, com a Declaração Inglesa de Direitos do século XVII, com John Locke, com Abbé Charles de Saint-Pierre, com Rousseau, com Beccaria, com a Declaração da Independência dos Estados Unidos, com Thomas Paine, com a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, e com Olympe de Gouges e a Declaração dos Direitos da Mulher. Mary Wollstonecraft e os Direitos da Mulher. Robespierre, Kant. Avança depois pelo socialismo e pelos direitos humanos na era industrial, com Proudhon, Marx, Engels, Auguste Bebel, e chega ao final do século XX com Stephen Lux, com Richard Moore, com Vandana Shiva, com Richard Roth, Rhoda Howard e Jack Donnelly, além de Eric Hobsbawm. Também sobre a discussão do direito à autodeterminação, menciona Stuart Mill, Rosa Luxemburgo, Woodrow Wilson, indicando marcos representados pelo Pacto da Sociedade das Nações e o Tratado da Minoria Polonesa, para fechar o capítulo, com Frantz Fanon. Por fim,
A autora dessa antologia de direitos humanos, a qual eu me refiro, traz o debate sobre a realização dos direitos humanos. E, claro, do uso da força na defesa dos direitos humanos, a questão da justificativa da violência, quando reúne textos de John Locke, passando por Marx, Engels, Karl Kautsky, Trotsky, John Dewey, Mahatma Gandhi, Michael Walzer, David Luban, e dela própria, Micheline Ishey e David Godfisher. Menciona também outros 16 documentos, desde as 4 liberdades, de Franco Delano Roosevelt até a Declaração de Pequim de 1995, na 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. Essa referência completa, me perdoem, talvez seja um pouco entediante, mas serve para mostrar a historicidade e a concretude de uma tradição humanista, tanto religiosa quanto secular, a qual eu me referi no início ao citar o trecho daquela homilia do Papa Francisco. É claro que nessa vasta antologia há paradoxos, divergências, contradições, distorções e até autoritarismos da teoria liberal da propriedade privada como instrumento de manutenção da desigualdade social e econômica, ao descumprimento por parte do Estado dos direitos individuais, que deveria garantir. Estamos, como diz Frantz Fanon, novamente, lembrado que é, inúmeras vezes, Frantz Fanon, por David Harvey, num livro lançado em 2014, que foi publicado aqui no Brasil em 2016, 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, aquilo que Frantz Fanon chama de humanismo insípido, e que serve ainda, como afirma David Harvey, apenas para limpar a consciência da oligarquia mundial, porque é altamente ineficaz sobre o triste estado em que se encontra o mundo. Como igualmente ineficazes são suas campanhas contra a pobreza crônica e a degradação ambiental. Não há, no entanto, como eliminar a miséria sem discutir a absurda acumulação de riqueza de poucos em todo o mundo. Mas, ironicamente, nessa democracia contemporânea, não há lugar para nenhum movimento contrário à concentração de riquezas. Vivemos tempos de retorno da ideologia do darwinismo social de Herbert Spencer, o liberalismo ortodoxo do indivíduo contra o Estado, da naturalização da morte do mais fraco, do socialmente vulnerável. Vivemos também o momento em que os bilionários bonzinhos, nascidos da globalização e do rentismo, exercitam a sua beneficência sem nenhuma empatia. Ou, como disse Francisco, vivemos a globalização da indiferença. Novamente, com David Harvey, tomo agora um exemplo. Os bilionários irmãos Koch fazem doações caridosas a uma universidade como o MIT, que é aquela universidade tecnológica de Massachusetts, a ponto de construir uma linda creche para o meritório corpo docente da universidade e, ao mesmo tempo, gastam milhões de dólares financiando um movimento político liderado pelo Tea Party,
no Congresso dos Estados Unidos, que faz cortes nos auxílios alimentação, nas creches, nas bolsas, nos bônus, no corte da alimentação a milhões de pessoas que vivem na pobreza absoluta ou muito próximos dela. Isso leva à pergunta de Harvey sobre se a ordem social do capital é essencialmente diferente de suas manifestações coloniais. Não é possível responder a essa pergunta sem ultrapassar esse tempo de fala, mas aqui a pergunta mesma é o que mais importa. A democracia, como modelo a ser buscado e defendido, não se pode realizar plenamente, apesar da fome, a despeito da violência ou com a abstração da exclusão. Um novo projeto de sociedade, um projeto libertário, é democrático, é, sobretudo, um projeto de igualdade. Com Frantz Fanon, novamente, podemos dizer que descolonizar é nos tornar donos e donas de todos os meios materiais que fazem possível a transformação radical da sociedade. Não é a simples transferência de poder de um grupo social para outro, mas é a própria reconstrução do humano, da humanidade, a nova humanidade, como dizia Fanon, com Roberto Aguiar. Porque a democracia real está assentada sobre uma desigualdade radical que hierarquiza os corpos e indica quais desses corpos devem viver ou morrer em função dos interesses produtivos ou dos interesses de consumo. Podemos dizer, com Roberto Aguiar, que a democracia é o caos participativo a caminho do não poder. Podemos dizer que a democracia é isso, no reconhecimento do outro como igualdade e no reconhecimento do outro também como diferença. Vivemos tempos sombrios. Quem não se lembra desse famoso verso, do famoso poema de Brecht? Tempos interessantes, como preferem os chineses, tempos de transição, tempos de crise. E a crise, segundo Morin, se manifesta não somente como fratura no interior de um contínuo, perturbação de um sistema, até então aparentemente estável, mas crise também é crescimento das eventualidades e, portanto, também de incertezas. O processo da crise, no entanto, não apenas desorganiza, mas ele também reorganiza, no sentido, talvez, de uma nova estabilidade, também provisória, também temporária. Por que não podemos mudar? Porque como pretender uma mudança no mundo que nos cerca se não somos capazes de mudar a nós mesmos? O que precisamos conservar, senão a vontade de crescer em equilíbrio com os demais viventes. Permitir a vida resistir ao vazio, recolocando sempre, em constante processo de tensão, a pergunta sobre como sermos felizes, como estarmos felizes, sem ostentarmos tantos símbolos, tantos haveres, tantos teres, sem precisarmos de um guia, sem precisarmos de vassalos, sem ter que nos subordinar a ninguém ou a ser por alguém subordinados. Podemos tentar o equilíbrio entre ser águia e ser formiga.
Podemos tentar enxergar de outras janelas, ou de nos render ao mistério, ou nos contentarmos com o conhecimento provisório e precário. O terror não está na mudança. Ele está na nossa falta de coragem para assumir a necessidade de transformação. E é por isso que a crise, nesse sentido, é bem-vinda. O futuro não está garantido e jamais estará. No presente, é preciso reverter alguns processos em curso e deflagrar outros processos, simplesmente para que a humanidade tenha futuro. Eu uso desse final de tempo da fala, já deu 15 minutos e 30 segundos, para lembrar e homenagear Roberto Armando Ramos de Aguiar, ou simplesmente Roberto Aguiar, ou apenas Roberto, o amigo Roberto, marido da nossa querida Vanja, pai da nossa querida Júlia, do Léo, e para lembrar e homenagear Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, o Sig, como dois homens fundamentais que habitam nossos corações e nossas memórias, seja pelo campo da filosofia, do direito, do ativismo, por suas práticas e suas ações, por seu exemplo. Eles nos inspiram a resistir e a lutar por um mundo melhor. E em nome da mudança, e nesse final de um ano difícil, esse 2019, esse ano difícil que está por terminar, e na perspectiva de um tempo vindouro, que sobre a terra talvez nos seja concedido, eu quero desejar a todas e a todos um ano crísico, como diz Morin, um ano de mudanças. Um ano crísico em relação aos processos imbecilizadores da mídia empresarial de massas, para que nos seja possível enxergar o mundo fora dos marcos autoritários de um falso consenso. Em relação aos processos avassaladores em favor da morte, as pretensões totalizadoras de ódio e de preconceito envoltas em fundamentalismo religioso e em fanatismo, aos projetos de aniquilamento, de aprisionamento, de exclusão e de guerra, aos projetos de voracidade, de lucro, de consumo desenfreado, sem respeito à vida do planeta, de poder e de controle global, que nos levarão ao desequilíbrio extremo e, com certeza, certamente, ao desaparecimento. Tem que respirar agora, forte. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a minha amiga Vanja Meire. Vanja Carvalho. Eu cumprimento a todos e agradeço de coração aos amigos queridos, professores, alunos, militantes. Eu e meus filhos estamos emocionados e profundamente agradecidos com a homenagem a Roberto, ao Sigmaringa. Roberto amava a vida, amava a música, os livros e tinha empatia, um olhar amoroso pelo outro. Nunca lhe faltou coragem em assumir riscos, seja como intelectual, em toda a sua obra, seja como militante, em todas as tarefas que aceitou. Onde havia um pepino, ele estava pronto e presente. Ele falava isso.
Para ele, o único direito era o direito libertário. Sua vida foi coerente com o compromisso de transformação da sociedade. Ele prenunciou, desde 2012, 2013, o retrocesso e o obscurantismo que estamos mergulhados. Ele viveu e terminou seus dias indignado, lutando. Nós devemos comemorar os 30 anos do direito achado na rua como símbolo de nossa capacidade de resistência. Que Roberto nos inspire e sirva de exemplo. Que nada e ninguém jamais nos tire a capacidade de nos indignarmos e de sonhar com um mundo fraterno. Obrigada, gente. Julinha. Juju? Vem. Onde você quiser. Tem um microfone aqui, ó. Será que está funcionando? Tá, acho que sim. Quer que ir no público? Vai lá. Boa noite. O professor Desiderato pediu para que eu fizesse uma fala que eu fiz a semana passada, que é parte do discurso do papai. Eu vou ver se eu consigo falar tudo de cor. É preciso lembrar que todo esse jogo de poder muito sofisticado tem uma função: matar a nossa paixão. Não se quer cidadãos apaixonados, porque o cidadão apaixonado é capaz de tudo. A paixão transformadora, a paixão pela justiça, a paixão pelo outro, foi isso que sempre moveu a história. E todas essas lutas históricas que correram rios de sangue, essas pessoas deram a vida, não porque eram alienadas ou eram violentas, mas porque eram apaixonadas por ideias e por projetos. Obrigada. Eu teria um tempinho de fala, mas já fui gastando aí ao longo da exposição na mesa, mas eu vou passar. Palavrinha, né? Se prepara, mas a preparação é. Guilherme, por favor. Normalmente quem faz essa função é o próprio professor Zé Geraldo, o nosso orador oficial nas homenagens, na família, que, em verdade, muito nos honra com a sua disposição, enfim, com as suas palavras, que, mais uma vez, nos emocionou muito. Tenho certeza que eu falo pela minha irmã, pela minha mãe. Enfim, queria agradecer. Foi um momento muito especial para a gente. Ainda mais uma homenagem compartilhada com o professor, que eu tive o prazer de conhecê-lo agora, e a sua filha também, que fez uma fala muito bonita. Mas, enfim, eu queria agradecer a todos. E é isso. Tá ótimo. Bem, como eu estava dizendo, eu não tinha um tempinho de fala, gastei ao longo da mesa, mas eu tenho mais 2 minutinhos, que eu e Carlos, aqui presente, estávamos com um projeto com o Roberto Aguiar. A gente estava gravando conversas com ele, né? E eu ficava com o papel de entrevistador, e o Carlos, a equipe de som, a equipe técnica, né? E vou passar para vocês um videozinho curtinho sobre essas gravações. A gente tem mais gravações, né, Carlos? Espero conseguir editar em algum momento e divulgar para as pessoas, porque a fala do Roberto sempre foi muito densa e muito inspiradora, né? Passa aqui também. Está sem som. Está sem som.
Eu não tinha nenhum objetivo de politizar. Eu era já bem espevitado, mas eu achava que aquilo era muito amador. Aliás, a coisa que você... Observando a vida estudantil, aos poucos eu fui me politizando. E aí a politização minha foi muito interessante, porque eu não tinha nenhum objetivo de politizar. Eu era já bem espevitado, mas eu achava que aquilo era muito amador. Aliás, a coisa que você sente ainda hoje, era muito amador. Mas aí comecei e tal, e eu me lembro que eu quebrei as minhas visões quando tive uma grande assembleia, não sei quantos alunos, 1000, lá na Universidade Católica. E aí eu acabei sendo chamado, não pelas minhas qualidades, mas porque estava rouco o cara que ia falar. Aí eu comecei a falar, eu vi que a minha fala tinha algumas repercussões. E aí, então, a partir daí, a coisa foi andando. E foi interessante, porque aí eu só trabalhei com gente fora do cabo, que coisa impressionante. Eu trabalhei na JUC, Juventude Universitária Católica, que era a esquerda dos católicos. Depois eu saí da JUC e fui para a Ação Popular. E eu trabalhava com aspectos marginais. Por exemplo, o movimento estudantil trabalhava no sentido da greve, não sei o que, coisa e tal. Eu estava preocupado em alfabetizar. Imagina, a universidade tinha um monte de analfabetos, desempregados. Então eu alfabetizava aquele pessoal. E assim foi que a música me enriqueceu muito. E até hoje eu sou meio fresco em matéria de música. Eu prefiro... o pessoal fica lá, né? Fresco ou sofisticado? O pessoal fica botando certas músicas para mim que eu não suporto. Eu acho que ali a cara do Roberto, né? Um bom humor e uma vida latente, né? Então, com esse vídeo, em homenagem ao Luiz Carlos Sigmaringa Seixas e Roberto Aguiar, a gente encerra essa parte e devolve a fala para as cerimônias. Obrigado, gente.